mais uma vez agradecendo a todos e a todas que estão aí. O professor Felipe, ele é biomédico, tá? Formado pela Unifam, mestre em bioquímica e biologia pela Universidade Federal da Bahia, doutor em imunologia pela Universidade Federal da Bahia também, com um doutorado sanduíche em neurociência. Tem uma larga experiência como pesquisador em modelos in vitro relacionados à investigação de doenças neurodegenerativas, com ênfase em Parkinson, estudando os mecanismos imunofisiopatológicos dessas neurodegenerações, né? Além de fazer uma ênfase na questão dos mecanismos, né, que nós temos neuroprotetores e anti-inflamatórios de compostos derivados de vegetais. Tem pós-doc pela Universidade de Márcia, professor atualmente da UNEB, da Unifax e da Faculdade Arnes, todos do curso de Medicina. Então, o professor Felipe, aí, pelo currículo, demonstra ser um exímio conhecedor da área das neurodegenerações e dos processos inflamatórios e fisiopatológicos. Gostaria de agradecer a ele pelo aceite e também pela disponibilidade e também pela dedicação. Conheço o Felipe já há um tempo e sei que tudo que ele faz com muito bom gosto. Então, vamos nos deliciar e nos aproveitar, né, com o papel da inflamação na fisiopatologia da SED-H. Felipe, te desejo uma excelente palestra. Você tem aí entre 40 e 50 minutos, depois tem aquele intervalo e depois será aberto a roda de diálogos. Gostaria muito de ficar presente aqui, mas eu não tenho condições hoje. Então, um abraço e excelente palestra. Muito obrigado, professor Marcos Lázaro, pela apresentação. É sempre um prazer dividir uma sessão contigo. Gostaria de agradecer também a presença de todos, né, e especialmente a presença de professora Astria, pelo convite e também pelo acolhimento, né, tanto na UNEB, como também no grupo de pesquisa da UNEB, que é o NEISE, que tem uma linha de pesquisa completamente voltada para a SED, a síndrome da Ehlers-Danlos-Permóvel, né, a SED-H. Como você já deve ter percebido pela leitura, né, do resumo do meu currículo que o professor Lázaro fez, eu sempre trabalhei com doença de Parkinson e neurodegeneração, né? Então, eu já estou há mais de 10 anos trabalhando nessa linha de pesquisa e surgiu esse convite da parte de professora Astria para desenvolver um projeto, né? Projeto relacionado à síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a fim de avaliar qual o papel da inflamação, né? Como o sistema imunológico pode contribuir para a fisiopatologia dessa doença, né? Um grande desafio dar essa guinada, sair ali do Parkinson, sair ali da neurodegeneração, né? Para iniciar em uma nova linha de pesquisa de uma doença desafiadora, né? De uma doença complexa que envolve uma matriz extracelular, né? A matriz extracelular por si só, ela já possui uma complexidade enorme. E associada a isso, tem que falar de inflamação, né? A SED tem vários desafios, dentre esse que eu citei também, a gente pode observar um volume relativamente pequeno de publicações sobre essa temática, né? E um volume menor ainda de publicações, quando a gente fala especificamente de inflamação na SED, tá? Então, isso por um ponto, né? Isso tem seu ponto negativo, né? De ter pouco material disponível, mas também tem um ponto muito positivo, porque é uma área ainda que pode ser muito, muito, muito explorada. É uma área que é possível derivar diferentes linhas de pesquisa, né, especialmente na imunopatologia, tá, a fim de entender
quais mecanismos estão envolvidos, quais mecanismos estão associados, né? E como eles podem contribuir para o desenvolvimento, né, dessa doença, tá? Então, e logo de cara me veio uma pergunta, né? Será que realmente existe um processo inflamatório, né? Será que esse processo inflamatório ele vai contribuir de alguma forma, né, com a fisiopatologia da CID, né, da SED? Será que esse processo inflamatório ele vai potencializar as alterações moleculares que existem nessa matriz extracelular? Será que é possível existir uma abordagem terapêutica que, ao bloquear ou ao retardar o processo inflamatório, isso favoreça uma melhor condição, uma melhor qualidade para esse paciente, né? Então, quando eu penso em inflamação, quando eu penso em fisiopatologia da CDH, esses questionamentos eles ficam cercando aqui os meus pensamentos, tá? E atuar nessa linha de pesquisa é basicamente o que a gente vai tentar buscar, né? A princípio entender, né? Quem sabe futuramente buscar estratégias aí, até mesmo terapêuticas. Bem, fazendo uma breve introdução, né, sobre a síndrome, né, algo que muitos aqui já conhecem muito bem, talvez até melhor do que eu, que estou chegando agora a atuar nessa linha de pesquisa, tá? Basicamente, a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente vai ter uma alteração a nível de matriz extracelular, tá? E ao ler sobre a síndrome, a gente observa que o colágeno, ele vai ter um papel importante aí. E as primeiras alterações observadas dentro da síndrome foram justamente essas alterações na estrutura dessa proteína, na estrutura do colágeno, né? Comprometendo ali toda a citoarquitetura celular e também a estrutura da matriz, levando, obviamente, aos sintomas clínicos da doença, né? Então, esse grupo de enfermidade, né? A CID, ela pode ser, incluiria um grupo de 14 distúrbios hereditários, né? O tecido conjuntivo, esse tecido que compõe essa matriz, né? Tem como manifestações típicas, né? Alterações articulares, de pele, de vasos, né? E até mesmo a nível de órgãos, tá? E a principal observação que se tem é a alteração genética nos genes que codificam o colágeno. Entretanto, essa não é a única alteração nos genes que codificam o colágeno. Outros genes associados a elementos da matriz extracelular, né, sua biogênese e que corresponde à homeostase dessa matriz celular, também já foram observadas alterações nesses outros componentes, tá? E a gente também observa que a forma mais comum é justamente a CDH, né, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, tá? As manifestações clínicas, né, padrões aí mais comuns, né, podem variar em relação ao subtipo da síndrome, né, à idade, ao sexo e ao grau de fragilidade tecidual. É possível observar alterações, né, manifestações clínicas associadas a articulações, como, por exemplo, a hipermobilidade, né, luxações, subluxações com frequência nesses pacientes, pacientes que apresentam dor crônica, né, instabilidade, alterações na própria percepção, tá? Reduzida, que é a percepção de membros e de orientação espacial do corpo, tá? Também é observado alterações da pele e da cicatrização, como, por exemplo, né, hiperextensibilidade cutânea, tá? Equimoses fáceis, cicatrizes atróficas, que é basicamente aquela cicatriz que tem uma depressão ali, justamente representando essa deficiência do colágeno, e também fragilidade na pele, uma pele mais frágil, uma pele mais sensível ao corte, né? Tudo isso está associado a esse contexto de pele e cicatrização. É fruto justamente de todas as alterações observadas dentro dessa matriz extracelular, tá?
e especialmente de uma célula que é importantíssima para a manutenção e homeostase da matriz, que é o fibroblasto, né? Existem também alterações sistêmicas, né? Fadiga, né? Dor musculoesquelética, os pacientes com SED reclamam muito de dor, né? Desautonomia, tá? Queixas gastrointestinais, ansiedade, que está muito relacionada à dor, à incerteza. Existem alguns sinais de alerta, né? Inclui aí dor torácica e abdominal de forma súbita. Isso pode estar relacionado a algum acometimento de órgão, né? Alguma alteração, né? A nível orgânica, né? Inclusive até mesmo sangramentos, né? Síncope, né? Suspeita, né? De alterações e até mesmo de aneurismas vasculares, tá? Tudo isso são alguns sinais de alerta que requer uma intervenção mais urgente. Tá? Mas, de maneira geral, os pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos, eles podem apresentar alguns desses sintomas, tá? Articulares, cicatrização de pele, até mesmo sintomas sistêmicos. De maneira rápida, falando sobre, né, a fisiopatologia, né, de cara que a gente já observa que o paciente com SED, ele vai ter uma matriz extracelular vulnerável. O defeito primário observado é justamente o que vai afetar a produção do colágeno. Então, será produzido um colágeno defeituoso, né? Um colágeno em que não estará em sua função plena, tá? Entretanto, como eu disse anteriormente, não somente o colágeno que estará alterado, outros componentes da matriz extracelular, né, também podem estar defeituosos ali no paciente que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Aqui nós temos algumas mutações genéticas observadas, né? Alguns exemplos, né? A COL5A12, a COL3A1, né? Alterações ali relacionadas ao gene PLD1, tá? Que controla ali a síntese da lisina hidroxilase 1, que é uma enzima que vai contribuir para a estabilização e, basicamente, formação do colágeno, né? E também a gente pode observar outras mutações, como na tenascina X. Essa mutação na tenascina X é frequentemente observada na SED-H, tá? Essa tenascina é essencial para a estrutura e elasticidade do tecido conjuntivo. A gente vai falar um pouco mais dela lá na frente, tá? E essas alterações, né, vai gerar fibrilas que são menos organizadas, tá? Fibrilas, né, que vão compor essa matriz, né, de colágeno, tipo 3, colágeno tipo 1, né, que são mais frágeis. Isso vai acabar levando, né, a uma perda de suporte mecânico, então, tanto a nível de pele, a nível de ligamento, a nível de vasos sanguíneos, e essa perda de suporte mecânico vai causar, obviamente, uma menor resistência dessas estruturas, tá? E o fenótipo clínico, como eu já citei anteriormente, basicamente você vai ter uma hipermobilidade, lesões, dor e fragilidade. Os subtítulos mais frequentes, né, é a sede clássica, né, a hipermóvel, altamente frequente, e também a que afeta os vasos, tá? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, tá? Da matriz extracelular normal, de uma MEC normal, tá? Aqui em lilás, tá? Onde eu estou passando o pointer, você observa justamente o colágeno tipo 1, né? É uma proteína fibrosa que vai estar como um componente importante dessa matriz extracelular. Aqui a gente também pode observar a presença do colágeno tipo 3. Logo abaixo a gente tem uma célula, né? Uma célula tecidual que vai ancorar nessa matriz extracelular. É um fenômeno muito importante para as células do nosso corpo ter essa ancoragem, tá? Para manter a sua estrutura, a sua citoarquitetura tecidual. Aqui, para promover essa ancoragem, essas células irão expressar uma proteína de membrana chamada de integrina, né? Essa integrina vai estar ligada a uma outra proteína estrutural, que é a laminina, e essa laminina ela vai fazer um crosslink com a fibra de colágeno através da ação
da fibronectina. Ela fazer essa interconexão, né, entre integrina, laminina e fibra de colágeno, tá? Em alguns casos até integrina ligada diretamente à fibronectina, à fibra de colágeno, permitindo aí a ancoragem dessa célula a essa estrutura de matriz extracelular, tá? Existem alguns outros elementos, né, como por exemplo o ácido hialurônico, né, que vai promover hidratação, lubrificação, vai dar volume a essa matriz. Nós temos também a presença de proteoglicanos, né, também compõe aí a estrutura dessa matriz e dando estabilidade também à estrutura dessa matriz. Isso aqui é o que a gente observa, né, de forma ilustrada, o que seria uma matriz extracelular normal, tá? E aqui nós temos também, de forma ilustrada, o que seria uma matriz extracelular, né, alterada dentro da síndrome de Ehlers-Danlos, né? Você observa, né, uma uma estruturação mais defeituosa, né? Aqui você tem as fibras de colágeno, tá? Alteradas, né? As fibras de colágeno defeituosas, já demonstrando uma fragilidade da fibra e, consequentemente, uma fragilidade da própria matriz. É possível observar também, né, a presença de metaloproteinases, né, que são proteínas que irão atuar degradando essa matriz, né, e que são secretadas e liberadas por fibroblastos, são secretadas e liberadas por células do próprio sistema imunológico, tá? É possível observar também moléculas de fibronectina desorganizadas, né, com uma baixa afinidade e uma baixa interação com as fibras de colágeno, uma quantidade de elastina também reduzida, tá? Aqui a gente já observa a presença de células imunológicas. Esse ambiente, né, é um ambiente alterado, né, é um ambiente que não está dentro de um padrão de homeostase, consequentemente, né, você vai ter uma ativação de uma resposta imunológica na tentativa de regularizar essa situação que não será regularizada porque a gente tem uma alteração genética que vai se perpetuar. Então, consequentemente, você vai ter um processo inflamatório ali, né, que se perpetua dentro desse contexto, tá? E é falando em inflamação que eu vou passar a focar a palestra nesse momento, tá? A partir de agora, a gente vai ter um foco na resposta imunológica e entender como é que o sistema imunológico, né, ele vai se comportar dentro desse contexto aqui, né, completamente alterado de matriz extracelular, não só através de alterações de fibras de colágeno, como também de fibronectina, de elastina, de proteoglicanos, que também serão comprometidos, né, dentro desse contexto, né, de SED. Mas antes, né, de abordar, né, o papel do sistema imunológico, né, na SED, eu gostaria de falar um pouco sobre os aspectos gerais da resposta imunológica, até para a gente entender um pouco melhor, né, como o sistema imunológico ele vai, né, estar se comportando, né, dentro da SED, especialmente na SED-H, tá? Como vocês já bem sabem, né, a função fisiológica do sistema imunológico é justamente atuar na defesa contra micro-organismos, tá? A função primordial do sistema imune é estar protegendo o nosso corpo contra a ação de bactérias, de vírus, de fungos, né? De parasitas helmínticos, por exemplo, tá? E gerar uma série de respostas, onde nessas respostas irão atuar células e moléculas, né, que estarão trabalhando de maneira coordenada a fim de eliminar esses micro-organismos, tá? E fazer com que aquele local da infecção ele retorne às suas funções normais, retorne à sua homeostase. Esse é o objetivo principal do nosso sistema imunológico, tá? Basicamente gerar
respostas contra micro-organismos, e ele também vai gerar respostas contra outras substâncias estranhas de características não infecciosas, como, por exemplo, né, pólen, né, pelo de cachorro, tá? Pelo de gato, né? Ali, componentes do veneno da abelha, tá? Gerar uma resposta a agentes não infecciosos derivados dos alimentos, tá? Que é o que nós chamamos de reações alérgicas, por exemplo. Tá? Mas, além desse papel de defesa contra os micro-organismos e também, além desse papel de gerar respostas contra substâncias estranhas e não infecciosas, a gente também observa, né, o nosso sistema imunológico atuando em uma função extremamente importante, que é o reparo tecidual e também o sistema imunológico atuando na homeostase da matriz extracelular. Então, nos nossos tecidos, nós temos um tipo de célula que faz parte do sistema imunológico chamado de macrófago. Tá? E o macrófago vai ter um papel essencial no reparo tecidual e nos mecanismos de cicatrização dos nossos tecidos. Então, os macrófagos, por exemplo, eles podem produzir uma série de fatores que irão estimular, né, a proliferação e divisão celular. Podem produzir uma série de fatores que irão estimular a atividade de fibroblastos a produzirem mais colágenos, mais proteínas de colágeno, para reconstituir ali, né, aquela matriz extracelular após um processo infeccioso. O processo infeccioso é uma guerra, né? E nessa guerra a gente vai ter destruição de células próprias de matriz extracelular, né? Só que até determinado ponto essa guerra ela é autolimitada ali ao local da infecção. Tá? E após a eliminação da infecção, o sistema imunológico, né, especialmente os macrófagos, eles irão contribuir para esses mecanismos de reparo, para esses mecanismos de reconstrução, tanto de citoarquitetura celular, como também, né, de estrutura de matriz extracelular. Então, percebam que as funções do sistema imunológico, né, elas transcendem apenas, né, a defesa contra os micro-organismos, né, e parte também ali para algo relacionado a reparo tecidual e cicatrização e manutenção da homeostase da MEC. E por aí você já deve imaginar que em uma matriz celular alterada, como a gente observa na sede, né, consequentemente a gente vai ter um sistema imunológico também alterado, né, um sistema imunológico disfuncional que pode contribuir para uma piora ali, né, da estrutura daquela matriz, tá? Porque da mesma forma que o sistema imunológico ele pode reconstruir, né, ele também pode destruir. E aí nós entramos no papel patológico que o sistema imunológico ele pode exercer, né? Então, o sistema imunológico ele pode ser comparado, eu posso fazer aqui a analogia do sistema imunológico com aquele livro de Robert Stevenson, O Médico e o Monstro, né? Onde o sistema imunológico vai ter o papel do médico, curativo, né? Mas, a depender da magnitude dessa resposta, a depender do tempo dessa resposta, tá? E também, se essa resposta ela for uma resposta inapropriada contra as células do nosso próprio tecido, esse sistema imunológico ele não vai estar assumindo um papel de médico, ele vai estar assumindo um papel de monstro, onde ali ele vai passar, né, a atuar destruindo nossas células e nossos tecidos, tá? Então, a própria resposta imune que protege os indivíduos, né, das infecções, da eliminação de substâncias estranhas, elas, né, também são capazes de gerar lesão tecidual e doenças em algumas situações, né? Então, a resposta imune, né, a resposta inflamatória, ela não pode ser exacerbada, né? Ela não pode ter uma amplitude muito grande. Caso contrário, ela vai gerar uma intensa lesão tecidual, tá? Podendo, inclusive, levar o indivíduo ao óbito em situações mais graves, né? Como, por exemplo, uma resposta imunológica exacerbada, né?
contra o micro-organismo no sangue pode causar um quadro de sepse, né? Pode gerar os sintomas, perdão, da sepse no paciente, né? Essa infecção generalizada, a sintomatologia dela não é causada pela bactéria em si, mas pelas citocinas produzidas pelo próprio sistema imunológico, né? Que vai estar ali liberando grandes quantidades dessas moléculas, tá? E aí você vai ter um papel patológico desse sistema, né? Então, observe que nas doenças neurodegenerativas eu tenho um processo ali crônico de lesão neuronal e associado a isso eu vou ter um processo inflamatório crônico que vai somar negativamente a essa neurodegeneração, porque o processo inflamatório crônico vai acumular uma série de substâncias tóxicas que, em teoria, deveria destruir um patógeno, né? Mas como eu tenho uma doença neurodegenerativa que não está associada a um processo infeccioso, esse acúmulo de substâncias produzidas pelo sistema imunológico vai acabar levando justamente a uma destruição de neurônios que ainda estão sadios, que ainda não foram afetados, né, pelo distúrbio neurodegenerativo. Ou seja, eu vou potencializar, né, esse processo de degeneração. Tá? Então, você tem aí um exemplo clássico, né, de processo inflamatório inadequado, né, processo inflamatório que ele vai estar contribuindo de maneira negativa ali para aquele órgão, né, para aquele, no caso aí, para o sistema nervoso central, tá? Aqui eu posso trazer exemplos, né, de outras enfermidades, como lúpus, né, onde a gente vai ter o acúmulo de imunocomplexos, que vai causar uma série de lesões em diferentes órgãos, né? O lúpus tem uma característica sistêmica, né? Especialmente ali a nível de glomérulo, pode causar uma destruição do néfron, do glomérulo e, consequentemente, uma perda de função renal. Na diabetes tipo 1, a gente tem uma atuação do sistema imunológico contra as células, né, das ilhotas beta-pancreáticas. O choque séptico, que eu trouxe exemplo agora há pouco, né? O choque séptico ele deriva de uma sepse, uma infecção ali que atingiu, né, a corrente sanguínea, mas as consequências do choque séptico para o paciente não é por si só a presença do micro-organismo no sangue, mas sim essa resposta exacerbada que o sistema imunológico ele acaba gerando ali, né, liberando uma série de citocinas que irão reduzir a pressão arterial do paciente, né, vão levar esse paciente a desenvolver um quadro de coagulação intravascular disseminada, né, levando aí a todas as consequências do choque séptico. Então perceba que, da mesma forma que o imunológico ele pode ter um papel positivo, né, protetor, né, a depender da situação, ele pode acabar levando a uma condição ali patológica, né, ou até mesmo contribuir para a progressão de uma determinada doença. Bem, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente deve pensar nas respostas imunológicas, né? E elas são divididas em dois tipos, tá? Nós temos, né, a resposta imune inata, né? Eu costumo falar que a resposta imune inata, ela é a nossa primeira linha de defesa, tá? Ela as células que compõem a resposta imune inata, né, serão as primeiras a entrar em contato com o micro-organismo invasor ou com a lesão tecidual que está ocorrendo ali, tá? E essa resposta imune inata, ela pode ser responsável por ativar a resposta imune adaptativa, tá? Então, as células e citocinas liberadas, né, inicialmente ali pela resposta imune inata, né, vai fazer essa ponte aí na ativação plena da resposta imune adaptativa, especialmente quando a gente fala de uma população específica de linfócitos, que são os linfócitos T, tá? E, obviamente, apesar de a gente tratar, né, a resposta imunidade adaptativa de maneira separada, elas trabalham em conjunto, tá? A inata trabalha em conjunto com a adaptativa e a adaptativa trabalha em conjunto com a inata, beleza? E a gente vai observar uma série de células e moléculas trabalhando ali em sintonia, em sinergia, com o objetivo comum, que é justamente eliminar ali, no caso, aquela infecção ou aquela moléstia que está acometendo o paciente. Então, essa resposta inata é justamente essa defesa inicial, né? Ela reage não somente a micro-organismos, tá? Ou a produtos de micro-organismos,
como também a produtos de células lesionadas, né? Então, como por exemplo, quando você torce um tornozelo, né? Você tem ali um processo inflamatório que não vai ter ali a presença de micro-organismo, né? Você não teve ruptura da sua barreira epitelial, né? Você vai ter um processo inflamatório em consequência de uma lesão celular ali, de uma ruptura de suas próprias células, que vão liberar uma série de moléculas que nós chamamos de padrões moleculares associados a dano. E esses padrões moleculares associados a dano, né, esses DAMPs, eles são capazes de ativar a resposta imuninata, tá? Inicialmente ali, né, logo após essa lesão. A reação aos micro-organismos, ela, da resposta imuninata, ela também vai ocorrer em função de padrões moleculares presentes nos micro-organismos, que nós chamamos de PAMPs, né? São os padrões moleculares dos patógenos, né? Então, os patógenos, eles expressam, né, um padrão de molécula que só eles possuem, né? Quando o sistema imunológico entra em contato com essas moléculas, o sistema imunológico, identifica rapidamente que existe ali a presença de um micro-organismo. Nós temos alguns componentes importantes, né, da resposta imunidata. O primeiro componente são as barreiras físicas, né? O que seriam essas barreiras físicas? A nossa pele, né? O epitélio da pele, né? Ali, né? O epitélio do nosso trato gastrointestinal, que é uma porta importante de entrada, né, para micro-organismo. O epitélio das nossas vias, né, respiratórias também. A gente poderia trazer como um componente importante de barreira física. O próprio muco, né, que é produzido tanto a nível de trato gastrointestinal como também a nível, né, de trato respiratório, funciona como uma barreira física que vai impedir, né, o contato do patógeno diretamente com as células que formam esse epitélio, tá? Não é à toa que quando a gente está gripado, quando a gente está resfriado, a gente produz muita secreção, né? Em via aérea superior, né? Se for infecção que vai estar afetando a via aérea inferior, a gente vai produzir também muita secreção, né? De via aérea inferior, produz aquela tosse produtiva, tá? Isso é o que nós chamamos de imunidade de barreira, tá? Essa produção de muco tem por objetivo, né? Permitir a saída do micro-organismo, né? A secreção, né? A excreção desse micro-organismo, tá? E também aumentar a barreira física para que menos micro-organismos tenham contato com esse epitélio já infectado. E também existem barreiras químicas, tá? O nosso sistema imunológico, né? E, na verdade, o nosso próprio epitélio produzem antibióticos naturais. Por exemplo, a nossa pele, né, produz uma série de antibióticos naturais que vai ajudar, inclusive, no controle da nossa própria microbiota. Tá? Dentro dessa resposta imuninata, né, nós temos a presença de células, né, de mecanismos celulares associados à resposta imuninata. Então, nós temos como uma célula importantíssima os macrófagos, tá? Aqui nessa foto, nessa micrografia eletrônica de varredura. Esses macrófagos, né, são células teciduais, né, estão localizadas nos nossos tecidos, né. Então, o que você imaginar de tecido do nosso corpo, você vai ter ali a presença de macrófagos realizando a vigilância imunológica. Macrófago é célula sentinela, né? É célula que vai estar ali, ó, observando, né, qualquer alteração dentro daquele tecido, né? Apareceu um pump de micro-organismo, imediatamente esse macrófago ele será ativado, né? Na verdade, primeiro ele vai fazer o reconhecimento, seguido da sua ativação, tá? E após essa ativação, ele vai gerar uma resposta. Vai liberar citocinas, que são mensageiros químicos da resposta imunológica, com o objetivo de ativar e sinalizar a outros macrófagos teciduais e a outras células do sistema imunológico de que existe algo errado ali, tá? E esses macrófagos vão liberar também quimiocinas, que são moléculas quimioatrativas ou quimioatratoras, que irão permitir a migração, né, de células
da nossa circulação sanguínea para o local onde está ocorrendo ali aquele distúrbio, aquela alteração, né, aquela possível infecção, tá certo? Essas quimiocinas, elas, eu costumo dizer que elas irão mostrar o caminho. Imagine nosso corpo, né? Nosso corpo, quando a gente fala de vaso sanguíneo, são quilômetros e mais quilômetros de vaso sanguíneo, né? Nossa vasculatura é um verdadeiro labirinto, né? E mesmo assim, o neutrófilo ele consegue migrar exatamente para o local onde está ocorrendo o processo, né, infeccioso. Tá? Tem alguma coisa ali que mostra esse caminho. Né? E quem é que vai mostrar esse caminho? Quem é essa coisa que vai mostrar esse caminho? É uma molécula que nós chamamos de quimiocina. Até no próprio tecido, né, que para a gente parece pequeno, mas para uma célula microscópica é enorme. Né? Então, até no próprio tecido ali, eu preciso de uma sinalização para que macrófagos teciduais e células que estão migrando da corrente sanguínea consigam chegar exatamente no local onde está ocorrendo a infecção. Né? Então, o macrófago eles possuem esse papel ali de vigilância imunológica e, ao detectar, né, qualquer distúrbio, eles irão se tornar células ativadas, né, irão liberar citocinas e quimiocinas e, além disso, eles irão remover esse patógeno. São as células responsáveis pela remoção do micro-organismo. Esses macrófagos, eles são fagócitos, eles irão realizar fagocitose da bactéria, do fungo, do vírus, ou seja lá o que estiver, né, invadindo o nosso organismo e que, claro, seja possível realizar fagocitose, ter tamanho suficiente para realizar fagocitose. Tá? Temos outro tipo de célula aqui que são os neutrófilos, também fazem parte dos grupos dos fagócitos. Os neutrófilos não são células teciduais, estão presentes na corrente sanguínea e qualquer alteração a nível teciduoso, os neutrófilos eles vão migrar. Tá? Neutrófilo é uma célula especializada em destruir micro-organismos. E ele vai fazer, essa célula vai fazer de tudo para isso. Vai fazer fagocitose, vai degranular compostos, né, tóxicos dos seus grânulos, né, enzimas que irão destruir proteínas bacterianas. Tá? Até o seu DNA, o neutrófilo ele vai expulsar do seu núcleo no processo que nós chamamos de netose, para formar uma rede ali que vai prender os micro-organismos, né, para a posterior destruição. Tá? Uma outra célula bem importante são as células dendríticas. Essas células elas irão fazer uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa. Né? São essas células que irão ativar a imunidade adaptativa. Tá? Temos aqui também os eosinófilos, são células circulantes, né? Vai ter um papel muito importante na alergia e também na defesa contra os helmintos. Percebam que eles possuem grânulos bem grosseiros, né? Esses grânulos contêm uma série de enzimas que irão irritar ali o epitélio, né, dos helmintos, né, permitindo com que eles se soltem da mucosa do intestino e seja eliminado nas fezes, né, gerando até dano. E aqui, por último, né, nós temos a presença de uma célula que é muito falada na síndrome de Ehlers-Danlos, que são os mastócitos. Né? Essa imagem linda aqui de uma micrografia eletrônica de transmitância, né? Claro, colorida e tal, né? Editada, com a pós-edição. Né? Aqui, os mastócitos, eles são células teciduais, fazem parte, né, da nossa resposta imune inata, né? São células sentinelas, tá? E o grande papel do mastócito é degranular, é liberar o conteúdo dos seus grânulos, que é rico em histamina, né? E essa histamina é um potente vasodilatador, a gente vai precisar de vasodilatação durante o processo inflamatório, para aumentar o fluxo sanguíneo, permitindo a maior chegada de células imunológicas, né? Aquele local onde está ocorrendo a inflamação, tá? E na síndrome de Ehlers-Danlos, né? Com frequência, a gente observa, né, indivíduos que desenvolvem a SAM, a síndrome de ativação mastocitária. Tá? Então, ela assume um papel importante, né? Mas, apesar dessa importância, o foco da palestra de hoje não é sobre os mastócitos, tá? Por incrível que pareça, tá? Nós iremos falar mais sobre moléculas, né, que são produzidas dentro da síndrome, né, ali a nível de matriz extracelular, tá? E vou falar só um pouquinho só sobre os mastócitos, tá? Inclusive, recentemente tivemos uma palestra maravilhosa sobre o professor Everton, tratando aqui dessas células.
Então, até mesmo para não ficar repetitivo. E mecanismos moleculares, como eu já citei, né? Citocinas, que vai permitir a comunicação entre as células do sistema imunológico, quimiocinas, né? Que vai permitir a migração, né, de leucócitos. Você tem ali moléculas de superfície, né, presente nesses leucócitos, que vai permitir ali a identificação do patógeno, né, a identificação de lesão celular, né, a interação com citocinas, enfim. Tá? Vou falar um pouco mais dessas moléculas ali na frente. Então, quando a gente pensa em resposta imune inata, a gente deve pensar nesses 3 componentes, né? Que eles irão se ajudar, né? Barreira física vai gerar uma proteção inicial. Quando ela é rompida, a gente tem os macrófagos ali para iniciar a resposta, liberando moléculas, né? E tudo funcionando com muita sinergia, com muita sintonia, tá? Apesar de complexo, o sistema imunológico ele é extremamente organizado, tá? Bem, uma outra resposta, né, é a resposta imune adaptativa. Essa resposta, ela surge, né, trazendo novos mecanismos de eliminação do micro-organismo. Normalmente, a gente observa a ativação dessa resposta durante os processos infecciosos, né? Dificilmente você vai ter um processo infeccioso em que só a resposta imune inata vai conseguir resolver, né? Na grande maioria dos casos, em 90 e mais de 95% dos casos, né? A resposta imune inata ela vai recorrer à resposta imune adaptativa, tá? E essa resposta imune adaptativa ela vai vir com novas células, né? E com novos mecanismos ali para ajudar na eliminação desse patógeno, tá? Uma característica muito importante da resposta imune adaptativa é sua especificidade, né? Enquanto o sistema imune inato reconhece bactéria, vírus, fungo, né? A resposta imune adaptativa, ela vai reconhecer o Streptococcus pyogenes, vai reconhecer o Staphylococcus aureus, né? Vai reconhecer a Escherichia coli, ou seja, eu estou falando de bactérias que serão reconhecidas especificamente justamente por essa resposta imune adaptativa, tá? Inclusive capaz de diferenciar cepas diferentes, né? De um mesmo micro-organismo. Vocês terem uma noção da especificidade que essa resposta tem. É uma resposta mais intensa, tá? Então, por exemplo, é uma resposta que vai ter a presença, né? Que é a resposta que vai gerar os anticorpos, né? Que irão neutralizar os micro-organismos, facilitando a sua respectiva fagocitose, né? O linfócito T, ele vai, por exemplo, estimular a ativação de macrófago, deixando esses macrófagos mais reativos, né? Fazendo que esses macrófagos eles consigam, né, produzir mais moléculas tóxicas para o micro-organismo e efetivamente conseguir realizar a sua eliminação, tá? Eu vou ter ali linfócitos T, os CD8, que irão eliminar células infectadas no nosso próprio tecido, tá? Nós teremos aí capacidade de memória também, que é algo fundamental, importantíssimo, né? Para a nossa sobrevivência enquanto espécie, a memória imunológica, né? Uma vez que a gente tem um contato com aquele patógeno, né? A gente vai gerar uma resposta contra ele, né? E ao finalizar essa resposta, a gente vai gerar células de memória que estarão ali prontas para imediatamente responderem, né? Aquela segunda infecção pelo mesmo patógeno, né? O que induz, por exemplo, as vacinas. As vacinas, elas induzem, simulam a infecção para induzir células de memória. E rapidamente a gente tem ali anticorpos, né, linfócitos T, efetores, né, prontos para combater aquele patógeno. Tá? Nós temos como moléculas principais o complexo principal de histocompatibilidade, que em humanos a gente chama de HLA, né? HLA-A, B, C, que corresponde a MHC de classe 1, né, responsável pela que será reconhecido pelo linfócito TCD8, MHC de classe 2, né, que vai possuir aí HLA DP, DQ, DR, né, que será reconhecido pelo linfócito T CD4, tá? E vai ter um papel muito importante na ativação de macrófago, vai ter um papel muito importante na ativação de linfócito B para que ele gere anticorpos de altíssima afinidade, né, como por exemplo os anticorpos IgG, tá? E além disso, interferons, citocinas e quimiocinas também são moléculas que fazem parte da resposta imune adaptativa, tá?
Nós temos dois tipos de resposta imune adaptativa. A resposta imune celular, que vai ser orquestrada pelos linfócitos T, né, especialmente contra patógenos intracelulares, e a resposta imune humoral, que será orquestrada pelos linfócitos B e tem como mecanismo efetor a produção de anticorpos, tá? Temos duas imagens belíssimas aqui, né? Imagens gráficas, não são fotos de micrografia eletrônica, né? Aqui você tem um macrófago sendo ativado aqui, né? Através pelos linfócitos T, CD4, né? Provavelmente essa célula está expressando MHC de classe 2, que está sendo reconhecida aqui pelo linfócito T, induzindo a ativação dessa célula. E aqui a gente tem um plasmócito, que é uma célula derivada do linfócito B, produzindo anticorpos. O linfócito B, como eu disse, vai produzir anticorpo. Vou passar um pouco rápido nisso aqui, né? Anticorpo é uma imunoglobulina, é uma molécula, né? Uma proteína que a gente vai observar o sítio de ligação de antígeno, que a gente chama de região FAB, né? O sítio de reconhecimento, e a região FC, né? Que é a região efetora, né? Vai atuar na defesa contra patógenos extracelulares e toxinas. Por que patógenos extracelulares? O patógeno intracelular obrigatório, como por exemplo o vírus, ele vai estar dentro da célula e o anticorpo ele não consegue entrar na célula. E quando é que o anticorpo ele pega o vírus? Quando o vírus sai para infectar outra célula. O anticorpo vai lá e neutraliza, por isso que ele é importante. Né? Também nas infecções virais, não só nas bacterianas extracelulares. Tá? E também contra toxinas, né? Produzidas ali, que os anticorpos eles são capazes de neutralizar. Inclusive o soro antiofídico, na verdade, a gente vai ter ali dentro anticorpos, né? Que irão neutralizar as toxinas da cobra. É mediada, o que os anticorpos basicamente vão fazer? Como eu já disse, neutralização é a função clássica dos anticorpos, mas ele também vai fazer a ativação do sistema do complemento, né? Inclusive, na periodontite, em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, a gente vai ter muita ativação do sistema do complemento, tá? Ali, contribuindo para o processo inflamatório, nesse caso, né? Opsinização de antígenos, tá? E também vai atuar na resposta de célula NK, que é uma resposta da imunidade inata, que eu acabei não citando, né? São as células natural killer. Essas células elas irão identificar e destruir células que estão sob estresse, células infectadas e por aí vai. Beleza? Já a resposta imunicelular, né? Ela vai ser mediada por linfócitos T. Nós temos dois tipos de linfócitos T, o CD4 e o CD8, né? E eles terão um papel importantíssimo na resposta imune adaptativa, tá? O linfócito CD4, eu costumo dizer que é o general da resposta imune adaptativa, né? Porque ele vai controlar a inata, estimulando, né? E também ele vai estimular a produção de anticorpos lá na resposta imune humoral, tá? Então ele meio que está aqui acima, controla tudo. Não é à toa que o HIV, né? O vírus do HIV infecta justamente essas células, fazendo com que o paciente ele fique imunodebilitado, né? E aí desenvolva uma série de infecções oportunistas, tá? E os linfócitos de CD8, esses aí, eles irão identificar e destruir células infectadas, tá? Esse reconhecimento ele se dá através de uma molécula especial que nós chamamos de MHC, tá? É a forma com qual os linfócitos eles conseguem enxergar os antígenos, tá? Basicamente, elas vão atuar contra micro-organismos intracelulares. Então, micro-organismos que o macrófago fagocitante não consegue destruir, o linfócito T vai lá e estimula, ativa esse macrófago e ele efetivamente vai conseguir eliminar. Ou então, células infectadas por vírus ou bactérias intracelulares, o linfócito TCD8 vai lá, reconhece e induz a destruição dessa célula. Tá? Aqui é um resuminho bem rápido, né, mostrando a imunidade humoral, a resposta imunicelular, né, o tipo de micro-organismo, o linfócito que responde, o mecanismo efetor, né? E aqui a imunidade humoral ela vai ser mais efetiva contra micro-organismos celulares, como eu já disse. A célula efetora é o linfócito B e o mecanismo efetor são os anticorpos. A imunidade celular vai ser mais efetiva contra micro-organismos intracelulares. Quando a gente fala de linfócito T auxiliar, que é o CD4, né, ele vai estar auxiliando, ajudando outras células a destruir esse micro-organismo, como por exemplo os macrófagos, ou ativando o linfócito B a produzir anticorpos do tipo IgG. Tá? E aqui você tem, né, uma célula infectada, né, e o linfócito T citotóxico tem como mecanismo efetor de eliminar esse reservatório, né, de infecção, eliminar essa célula.
eliminando também o micro-organismo, tá? Aqui é só exemplificando, né? Em média, em até 12 horas, a gente vai ter a ação da resposta imune inata, logo em seguida, a célula dendrítica, né, vai ativar os mecanismos da resposta imune adaptativa, aqui os mecanismos celulares, tá? Bem, e quais são as moléculas, né, que irão atuar nessa resposta? Algumas eu já citei, como, por exemplo, o PAMP e o DAMP, né? E, além delas, nós temos receptores de quimiocinas, de citocinas, né? Complexo principal de histocompatibilidade, né? Esses receptores de PAMPs e DAMPs, temos vários tipos, né? O mais famoso deles são os TLRs, né? Os Toll-like receptors, que vão reconhecer uma boa gama de tanto de PAMP quanto de DAMPs, né? Percebam que esses receptores eles estão localizados tanto na membrana das células do sistema imunológico, né? Como também existem outros receptores que estão a nível citosólico, como o Nod-like receptor, né? O Rig-like receptors, os sensores de reconhecimento de DNA citosólico, tá? Estarão todos aqui dentro, né, da célula, né, reconhecendo RNA viral, DNA tanto viral quanto microbiano, bacteriano, né, produtos de bactérias, tá? Bactérias que foram endocitadas ou até mesmo RNA viral que foi endocitado, vai ter TLR aqui para esse reconhecimento, tá? Então perceba que a célula ela está completamente monitorada, né, ali pelo sistema imunológico, né? Tanto células do sistema, né, imune, como também células teciduais podem expressar alguns desses receptores, tá? E eu chamo um pouco de atenção para as citocinas, né? Porque a gente vai observar algumas alterações nos níveis de citocinas na síndrome de Ehlers-Danlos e também das quimiocinas, tá? A gente observa muita alteração de quimiocina quando a gente fala de inflamação a nível da síndrome de Ehlers-Danlos. Basicamente, as citocinas são mensageiros químicos da resposta imunológica, tá? É a forma como o sistema imune ele tem de se comunicar entre suas respectivas células, tá? Então, eu tenho citocinas que irão induzir a resposta imunológica e nós temos citocinas que irão regular a resposta imunológica, né? As indutoras, as principais, são IL-1 beta, TNF e IL-6. As regulatórias, né? A gente tem uma regulatória que é bem importante, que é a IL-10, tá? Antigamente, essa citocina regulatória era chamada de anti-inflamatória, né? Mas hoje o termo mais atualizado é regulatória, né? Vai reduzir ali a atividade da resposta imunológica, beleza? Elas são divididas em grupos, né? Fator de necrose tumoral, os interferons, né? Que atua muito nas infecções virais, tá? E as interleucinas, algumas infecções bacterianas também, resposta TH1 também interferon, e as interleucinas, né? Que aí entra as citocinas, IL-1, IL-6, IL-17, IL-3, IL-4, e por aí vai, tá? Existe uma infinidade de citocinas aí, né? De interleucinas. E também temos as quimiocinas, que vai ter um papel muito importante ali na migração dos leucócitos, tá? Bem, dado esse arcabouço imunológico aí, né, a gente começa a falar sobre essa relação, né, da inflamação e da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, tá? E aí eu coloquei como imagem de fundo, né, uma imagem um pouco parecida com a anterior, mas que representa muito bem, né, essa matriz alterada, né, com essas fibras de colágeno ali em estado de má formação. E aqui é possível observar também nesse contexto aqui, né, que não é um contexto de homeostase. E se não tem homeostase, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali células, né, inflamatórias, tá? Células da resposta inflamatória, né, atuando de alguma forma ali, né, para tentar solucionar o problema que existe. Uma pena que esse problema ali, ele não tem como se resolver, uma vez que é uma alteração genética, matriz afetada, ela vai continuar sendo
produzida, tá? Mas, quem sabe, né, se a gente conseguir modular essa resposta inflamatória, a gente não consiga ali, né, de alguma forma, melhorar a condição dessa matriz. Porque o sistema imunológico aqui ele não vai estar atuando de maneira benéfica. Tá? Esse sistema imunológico ele vai estar atuando, né, liberando moléculas que são pró-inflamatórias, né, e pode contribuir para esse distúrbio na matriz. Tá? Pelo menos é isso que eu acredito. Bem, coloquei aqui o mastócito, né, já para alertar a vocês que eu não vou abordar, né, essa célula, uma vez que, quando a gente, como eu comentei anteriormente, né, quando a gente fala de síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, a gente pensa logo, né, em mastócito, porque muitos casos estarão associados à síndrome de ativação mastocitável, né, que, inclusive, a ativação desse mastócito está muito relacionada, né, a essa fragilidade de matriz extracelular. Tá? O mastócito, ele se ancora nessa matriz, né? Ele se liga a essa matriz através de integrinas, né? Essa matriz é uma matriz mais instável, uma matriz que se movimenta muito, né? Uma matriz que gera uma conexão com muita instabilidade entre o mastócito, a sua integrina e a fibra de colágeno, e isso, essa instabilidade toda, né, acaba ativando essa célula, né, e fazendo com que ela degranule, tá? É por isso que alguns pacientes, né, acabam desenvolvendo essa síndrome de ativação mastocitária. Muita calma. Esse é um mecanismo, tá? É um mecanismo, né? Não acredito que ele seja único. Eu acho que tem mais coisa envolvida aí com mastócito, né? Vou mostrar ali no final algumas alterações, né, genéticas que são observadas nessas células, né, em pacientes que têm CDH e síndrome, né, de ativação mastocitária. Então, não é o único mecanismo. Eu acredito que tem muita coisa aí por trás disso, né, que envolve, inclusive, HLA, tá? E aí eu trago esse primeiro artigo, né? Bem, de antemão, queria só trazer uma observação, né, que quando a gente fala de SED-H, né, a gente já observa um volume não muito alto de publicações, né? Se a gente for comparar com outras doenças, por exemplo, doença de Parkinson, que é algo que eu continuo trabalhando ainda com Parkinson, tá, gente? Não abandonei essa linha de pesquisa, não, né? É, é, a gente observa um volume de publicação enorme, né? E cresce a cada ano, tá? Então, a CIDH, ela, comparado com outras doenças, tem um volume de publicação baixo, né? É uma doença em que ela é pouco estudada, né? Mas isso é um karma das doenças crônicas, tá, gente? As doenças crônicas, a grande maioria delas, né, especialmente as genéticas e ainda mais as doenças um pouco mais raras, elas são muito pouco estudadas, tá? A medicina, né, a pesquisa em saúde, ela por muitos anos se preocupou em estudar doenças agudas, por exemplo, infecções bacterianas, desenvolvimento de antibiótico, doenças relacionadas a infarto agudo do miocárdio, né, que está associada a vias de colesterol, tá? Enfim, por muitos anos se propôs estudar doenças agudas e as doenças crônicas, né, elas acabaram ficando à margem, né, das pesquisas, tá? Especialmente as doenças associadas com a idade, com a senescência. Hoje a gente tem uma população envelhecendo, aí tem um monte de pesquisa aí com doença relacionada à senescência, né? Aí eu trago o exemplo da doença de Parkinson para observar, né? A doença de Parkinson só começou a avançar, de fato, a entender a sua fisiopatologia tem 20 anos. Tem 20 anos, tá? Pra você ter uma ideia. E há quase 50 anos, se eu não me engano, fez 45, quase 50 anos, o tratamento é o mesmo, é L-Dopa, né? Para vocês terem uma ideia, né? E com a síndrome de Ehlers-Danlos é diferente, é uma doença crônica, né? É, além de ser a doença crônica, é a doença de cunho genético, né? Que não tem uma alta prevalência, tá? E, infelizmente,
né? A gente tem pouco volume de publicação porque tem pouca pesquisa relacionada com a CDH, tá? Mas, pouco a pouco, tenho fé que a gente vai conseguir mudar isso, que a gente vai conseguir aumentar esse volume de publicação até para a gente entender melhor, né, a fisiopatologia dessa enfermidade, tá? Bem, e aí, trazendo nesse contexto de inflamação, né, a gente observa e doença e síndrome de Ehlers-Danlos, a gente observa um volume menor ainda, né, de publicações, tá? E existe muita coisa em aberto ainda, né, para se investigar, tá? Tem muito pano para as mangas ainda, né, nessa relação de síndrome de Ehlers-Danlos e processo inflamatório, tá? Dá para avançar muito nisso aí, beleza? E as pesquisas, elas que eu observei, elas basicamente é estudo genético, né? Particularmente na busca que eu fiz no PubMed, na Science Direct, nas bases de dados, eu não vi algo ali de avaliação, de expressão, né, por marcadores imunológicos, né, de células, tá, ali imunológicas. Por exemplo, pouco se sabe sobre o papel do macrófago. Né? O macrófago que é uma célula que está ali no tecido, mergulhado, né, nessa matriz extracelular. Né? Como é que essa célula que está mergulhada nessa matriz celular, né, como é que ela pode não estar contribuindo com algo? Né? É bem curioso isso. Tá? Por que o mastócito se ativa tanto em alguns pacientes e outros pacientes não? Então, são questionamentos pertinentes, né, que abrem margem para muita pesquisa. E aí eu achei esse estudo, né, um estudo muito interessante, tá, em que ele faz uma análise de fibroblasto, né, de pacientes que têm a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, né, e também de pacientes que têm o espectro da hipermobilidade, né, ou o transtorno da hipermobilidade. O que ele quer justamente, esse grupo de pesquisa, ele defende que não tem bem uma diferença, né, entre o paciente que tem hipermobilidade e que tem síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. É tudo a mesma coisa, né, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi, assim, na minha interpretação do grupo, eles defendem que isso poderia virar uma coisa só, né? E eles tentam mostrar isso através da análise dos fibroblastos desses pacientes e de quebra eles também fazem uma análise inflamatória, tá? E aí a gente observa isso justamente aqui nessa imagem, como primeiro resultado do grupo de pesquisa, tá? Interessantemente que esse grupo de pesquisa até estava buscando uma abordagem terapêutica, modulando metaloproteinase de matriz extracelular, né, a fim de reduzir a degradação dessa matriz e, consequentemente, preservar ali aquelas fibras de colágeno, mesmo que defeituosas, né, preservar elas para dar uma maior sustentação. Né? Metaloproteinase, né, só a critério de conhecimento, é uma proteína que vai degradar a matriz extracelular. Mas seguindo aqui, né, aqui nessa imagem a gente observa justamente, né, uma cultura, né, de fibroblastos de pacientes com a sede hipermóvel e com pacientes com transtorno da hipermobilidade, ou com a síndrome da hipermobilidade. Tá? Então, o que é que o pesquisador fez, basicamente? Ele foi lá, coletou material de biópsia desses pacientes, né? Extraiu desse material de biópsia os fibroblastos dos pacientes que têm a sede H, dos pacientes que têm o transtorno de hipermobilidade, né? E cultivou isso em uma estufa, no meio de cultura ali, né, favorável, tá? No ambiente ideal para essas células elas proliferarem, tá? Associado a isso, ele pegou um grupo, né, de fibroblastos controle. Importante salientar que esses fibroblastos controle foram extraídos de parentes, né, desses pacientes que não tinham a doença. Tá? Isso vai ser importante para a avaliação genética, né, que eles fazem, que esse estudo faz. Né? E aí, nessa cultura de célula, né, os pesquisadores decidiram realizar a marcação de diferentes alvos moleculares, tá? E comparar. Né? Olha, aqui no paciente normal eu marquei colágeno colágeno tipo 1. Tá? Você observa aqui uma estrutura bem formada de colágeno, né? Fibroblastos, né? E matriz com fibras de colágeno aqui, né? Bem feitas, bem distribuídas ao longo da placa, tanto colágeno 1 como o 3 e o 5. Tá? Aqui
nessa coluna aqui, que é o grupo controle, é o grupo saudável. E aqui você tem pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, né, e com transtorno de hipermobilidade, tá? Você observa que o colágeno nesses pacientes já não é a mesma coisa. Você já tem uma marcação alterada, indicando, né, uma deficiência ali desse colágeno. E o mais curioso é que o mesmo padrão que o paciente que tem Ehlers-Danlos tem, o paciente que tem a síndrome hipermóvel, hipermobilidade também apresenta, né? As mesmas alterações de colágeno. E não somente isso. O estudo ele foi além. Ele buscou outras alterações, né? E aí avaliou a fibronectina, né? Que é uma glicoproteína de matriz extracelular que funciona como uma espécie de ponte molecular entre esses componentes ali, né? Da matriz, mediante a adesão, tá? Eu cheguei a mostrar na outra imagem a ação da fibronectina, né? A integrina da célula, laminina, fibronectina, fazendo a ligação com a proteína de colágeno, tá? É observado também que na CDH e na síndrome hipermóvel, né, de hipermobilidade, perdão, você vai observar essas alterações, né? Em ambas, né? No controle vai estar tudo perfeito, né? Uma boa densidade de fibronectina, mas aqui nos pacientes que têm tanto a SED quanto esse transtorno hipermóvel, você tem essa alteração. Beta-actina, que é um componente também, né, estrutural, né? Fibroblasto vai expressar muito bem beta-actina, né? É uma proteína, né, estrutural da célula, né, de matriz, enquanto que fibroblasto tem uma alteração, né, dessa beta-actina, tá? Até porque os fibroblastos não são necessariamente mais fibroblastos plenos, né? Eles se convertem em uma outra célula, que eu vou falar já já. Aqui tem outra célula que é a caderina, também vai ser uma molécula de adesão, dependente de cálcio, né, típica de tecidos mesenquimais, vai permitir a adesão entre os fibroblastos, né, entre moléculas de fibroblastos. Tá? Aqui no meio de cultura, né, a gente observa uma baixa expressão de caderina, mas como eu tenho fibroblastos alterados, a gente vai observar uma alta adesão entre essas células. Tá? Seguindo aqui, avaliando integrinas, que são moléculas de adesão, né? A gente observa a alteração de integrina, né, nos indivíduos que têm SED e o transtorno de hipermobilidade. Tá? Observe a similaridade, né, nesses dois grupos. Tá? Isso, inclusive, reforça a hipótese do grupo, né, que nas duas síndromes você tem as mesmas alterações moleculares. Né? Será que elas não podem ser classificadas como a mesma coisa? Né? Enfim. Tá? Aqui a gente tem uma outra proteína, né, que é a tenacina. Inclusive, tem uma forma da tenacina, que é a tenacina X, né, que é importantíssima para a integridade do tecido conjuntivo, né, que vai modular a adesão celular à matriz extracelular, né, que é alterada classicamente na síndrome de Ehlers-Danlos. Né? E a gente observa essa alteração aqui em ambas as situações, tanto na SED quanto no transtorno de hipermobilidade. Tá? Aqui, a gente tem a presença, né, da alfa-SMA, que é uma actina, tá? Uma alfa-actina que ela é expressa em miofibroblastos. Tá? Miofibroblasto, ele deriva do fibroblasto. E o miofibroblasto ele vai estar presente, né, em condições de alteração da matriz extracelular, que é o que a gente observa na SED. É possível observar também a presença de miofibroblastos em condições inflamatórias. Por exemplo, né, cirrose hepática, eu vejo muito miofibroblasto. Alterações renais, eu vejo muita presença de miofibroblastos. Né? E esses miofibroblastos, eles não vão produzir um colágeno de qualidade e são responsáveis também pela produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias e também de quimiocinas, tá? Já mostrando aí, né, nesse contexto, que a presença, só em ter a presença do miofibroblasto, né, possivelmente, né, eu vou ter
a liberação de citocinas e quimiocinas, contribuindo para que ali naquele microambiente da sede você tenha um processo inflamatório, né, associado, né, que vai ser um processo inflamatório subclínico, mas ele vai existir, ele vai estar lá, né? Eu tenho certeza que ele vai estar contribuindo ali, né, para uma potencialização da degradação daquela matriz, beleza? E aqui eu trago a imagem, né, desse miofibroblasto, tá? E é uma célula que vai estar diretamente relacionada à inflamação, né? Não é comum a gente ver miofibroblasto em tecido. A gente vê fibroblasto em tecido, tá? A miofibroblasto em tecido, a gente vai ver na cápsula renal. A gente tem ali alguns miofibroblastos que têm uma função fisiológica, mas no, em outros órgãos parenquimatosos, que vai ter fibroblasto, quando tem processo inflamatório, esse fibroblasto vai ser convertido em miofibroblasto, né, para dar mais resistência, para produzir mais compostos pró-inflamatórios, que é exatamente o que ele faz, tá? E na sede a gente vai ver exatamente isso, né? Muito miofibroblasto ali, né? Marcando presença, tá? Que é o que vocês observaram na imagem anterior, né? E aí já dá uma centelha aqui, né? Que se tem miofibroblasto em grandes quantidades, né? Altamente prevalente, produzindo IL-1 beta, IL-6, TNF, né? Quimiocinas, não. Vai ter um processo inflamatório ali acontecendo, né? Essas quimiocinas, elas vão ativar algo. Elas vão atuar sobre o macrófago. Esse macrófago vai recrutar células ali para aquele microambiente, tá? E, seguindo com esse estudo, né, ele decidiu fazer uma análise da expressão gênica desses fibroblastos, né? E, de certo modo, confirma, né, o que eu acabei de falar, tá? É possível observar que, ao analisar o perfil de RNA mensageiro, né, desses fibroblastos, né, na verdade, dessas células que foram cultivadas, inclusive os biofibroblastos, né, térmicos, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, né, e aqui ele juntou também, que ele observou uma similaridade muito grande com os fibroblastos, né, do transtorno de hipermobilidade, tá? Então, que dá em um, dá no outro também, tá? E observa-se aí, né, muita quimiocina, né, CCL8, CXCL6, CCL2, tá? Metaloproteinases, né? Que atuam aqui, essas quimiocinas, como componentes, né, da resposta imunológica, tá? Componentes que fazem parte da resposta imunológica, componentes que irão estimular, né, a migração de leucócitos, tá? Sustentando aí, mostrando algumas evidências, né, de processo inflamatório. O problema é que isso ficou a nível de RNA mensageiro, né? A gente não sabe se efetivamente está havendo a expressão e a produção dessas citocinas, tá? E aí fica uma brecha, né, para avançar aí em outras pesquisas, tá? Em outros estudos, beleza? Esse estudo ele também fez uma análise ontológica gênica, né? Essa análise ontológica gênica se usa muito bioinformática pesada, né, para fazer essa análise, tá? Isso vai ser com base, né, na do gene ou de produtos gênicos, tá? Desses pacientes, beleza? E é possível observar um top 10 em processos biológicos que tiveram a sua regulação aumentada, que tiveram upregulation, né? E basicamente os processos que estão upregulados com base nessa análise, isso carece uma confirmação, né? Por testes ali a nível tecidual, tá? Por testes envolvendo imunopatologia, né? Imunohistoquímica, imunofluorescência, por testes avaliando a expressão da citocina, da proteína, né? Por testes avaliando a expressão proteica através de Western blot, enfim, né? Mas de cara a gente já observa aqui, ó, upregulation de resposta inflamatória, né? Upregulation de
neutrófilos, né? Quimiotaxia de neutrófilos, que é uma célula imunológica que está na corrente sanguínea e está migrando, né, para esse tecido. Né? Citocinas mediando via de sinalização, né? Provavelmente a INF-κB, tá? Que é uma via de inflamação altamente pró-inflamatória. Tá? Você tem aqui, né? E aí ele avalia também outras vias, né? Resposta humoral, tá? Apesar de não ter sido vista evidência até o momento de anticorpos, né? Resposta celular lipossacarídeo, né? Quimiotaxia, né? Respostas imunes, interleucina 1, resposta relacionada a IL-1, tá? Respostas relacionadas a TNF, que é uma citocina pró-inflamatória, muito pró-inflamatória, inclusive. Então perceba que existe algo relacionado à inflamação. Né? A gente só precisa avançar nas pesquisas para encontrar o que é que existe ali exatamente, né? Sendo, né, upregulado. Tá? Quando a gente fala em top 10 do upregulated da função molecular, né, a gente vê, né, muita quimiocina, né, especialmente quimiocina, tá? E receptores de quimiocina sendo expressos, né, de moléculas funcionais. Tá? Foi o que esse estudo ele observou. Né? Ainda na ontologia, né, gênica, né, é possível fazer também com a bioinformática uma representação em redes de vias. Tá? E aqui, né, a gente observa a interação, né, em diversas vias inflamatórias, né, obtidas a partir da análise, né, da expressão gênica, né, dos fibroblastos dos pacientes com CDH e dos pacientes que têm apenas transtorno de hipermobilidade. Então, relação de fatores pró-inflamatórios, né, relação aqui, né, de migrações de neutrófilos, né. Tem essa via aqui de sinalização IL-17, né? IL-17 é uma via que a gente chama de via, está muito relacionada a uma via da resposta imune adaptativa que nós chamamos de TH17, que é uma via bem inflamatória. Né? Algumas coisas aqui, né, carecem um pouco mais de investigação, tá? Para ter certeza do que de fato está acontecendo, qual tipo de resposta está acontecendo ali, né? Qual tipo de célula, né, a gente está tendo uma maior proliferação, uma maior ativação, qual o perfil de macrófago que está sendo ativado ali dentro daquele microambiente. Tá? Então, esse estudo ele mostra que as relações ali, através da bioinformática, com base na expressão gênica, aponta para essa ativação imunológica. Tá? Carece apenas realizar, de fato, as confirmações através de estudos posteriores. Esse estudo também avaliou, né, nível de RNA mensageiro para quimiocina. Né? Aqui ele avalia também expressão de RNA mensageiro para o receptor de IL-1, né, que é uma importante citocina pró-inflamatória. Tá? Mas basicamente ele aprofundou muito, né, em quimiocina, tá? Avaliando a expressão de quimiocina, né, nesses fibroblastos desses pacientes que têm relação total aí com o processo inflamatório. Tá? Aqui ele mostra de maneira isolada, né, o paciente controle, paciente com CDH e paciente com transtorno de hipermobilidade. Né? Observe que sempre vai acompanhando, né, o CDH com hipermobilidade, né, bem similar ali à expressão de RNA mensageiro, né, para todas essas moléculas aqui, tá? Inclusive apareceu até esse CD40 aqui, né, que está relacionado à ativação, né, que é expresso por células apresentadoras de antígeno, né, linfócito T, né, célula dendrítica e macrófago. Tá? Essas células expressam para apresentar antígeno ao linfócito T. Ou seja, será que existe ali também, né, um papel da resposta imune celular, né, linfócito T também filtrando ali e ativando o macrófago, né, potencializando essa resposta imunológica. Né? São algumas reflexões que eu faço, né, quando eu observo essa expressão gênica e vejo aqui esse CD40, né,
veja L1R, veja quimiocinas. E aqui esse outro estudo, né, ele é focado justamente na síndrome de ativação mastocitária, na SAM, e essa relação, né, com Ehlers-Danlos. Ele puxa o link aqui para risco de infecção, né, em pacientes que têm síndrome de Ehlers-Danlos e também síndrome da ativação mastocitária. Lembrando que é focado na CDH, né? E ele observou também que, nesse contexto, né, os mastócitos, aqui partindo para o papel mais de mastócito, a gente vai observar também alterações a nível imunológico, tá? Então, mastócito expressando TLR, Toll-like, né? Que é um receptor da resposta imune adaptativa inata, perdão, né? Receptor de quimiocina, então é um mastócito que migra, é um mastócito que se movimenta, provavelmente, né? A gente vê, inclusive, né? Isso carece de uma confirmação, mas mastócito expressando, né? MHC, expressando HLA, né? HLA-B, HLA-A, né? HLA-C, tá? Que é um HLA relacionado ao MHC de classe 1, um HLA que vai ser reconhecido por um componente da resposta imunicelular que é chamado de linfócito TCD8 positivo, né? Inclusive esse estudo ele ressalta muito essa alteração aqui do HLA-B, né? Então tem um papel aí, né? Alguma relação está acontecendo entre esse mastócito com a resposta imune celular. Inclusive esse HLA-DR, que é um HLA que vai estar relacionado com o MHC de classe 2, né? Então pode existir ali alguma coisa, né, em relação ao HLA de mastócito, né, e essa interação com a resposta imune, né, adaptativa. Claro que isso aqui é expressão gênica. Eu preciso pegar essa célula e olhar para a cara da célula e ver, né, que tipo de HLA ela está expressando e se de fato ela está expressando todos esses HLAs. Tá? Importantíssimo isso. Né? Aqui é o que está sendo é o que está no gene lá, a alteração que é observada, que inclusive ele fez análise genética, não foi nem de expressão, tá? Esse estudo ele traz também, né, que esses clústeres eles estão muito relacionados a processamento de antígeno e apresentação de antígeno, né, via complexo de MHC, tá, gente? E aqui já finalizando, né, eu trago esse último slide, né, com uma representação que eu achei muito interessante, né, dessa matriz extracelular na síndrome, né, na sede, tá? E essa matriz extracelular na homeostase. Aqui você observa algo parecido com o que eu mostrei anteriormente, né? Fibras de colágeno bem formadas, né? Aqui no seu aspecto trançado, você tem aqui outros componentes de matriz extracelular, como elastina, né? Fibronectina, tenecinas, tá? Proteoglicanos, tudo muito bem organizado. O fibroblasto, né? Expressando as suas integrinas para poder ancorar aqui, né? Nessa linda fibra de colágeno, tá? Fibronectina também, fazendo esse link entre a integrina e a fibra de colágeno, mantendo esse fibroblasto, né, aderido à matriz, tá? Enquanto que aqui em cima a gente observa o contexto ali alterado, né, da matriz extracelular do paciente que tem a síndrome, né? E a gente observa, além de toda a alteração, né, dos componentes da matriz, né, tanto colágeno, elastina, fibronectina, como também um fibroblasto que não vai ser bem exatamente fibroblasto, vai ser um miofibroblast, um fibroblasto que se diferenciou nessa célula, né, que é uma célula que está muito associada à resposta inflamatória, né? Não é à toa que, se você observar aqui, essa molécula bem pequenininha, isso aqui é um receptor imunológico, é um Toll-like, né? É um receptor semelhante a Toll, né? Um receptor que as células expressam durante a resposta inflamatória, né? Um TLR que a gente chama,
tá? A gente observa também células do sistema imunológico, né? Que ele não define exatamente bem que células são essas, mas eu vou ter aqui macrófago, eu vou ter, né, mastócito representado aqui nessa imagem, né? Eu vou ter aqui, né, provavelmente neutrófilos, tá? Baseado na evidência que a gente observou ali, né, nos estudos que eu apresentei. E aí, essa imagem ela traz, né, essa relação em que essa matriz extracelular anormal, né, associada a uma série de eventos de sinalização aberrantes, vai, né, estimular mecanismos pró-inflamatórios. E isso vai virar um ciclo vicioso, porque se eu tenho uma matriz disfuncional, né, eu vou gerar um dano nessa matriz e vou gerar inflamação, né? Então, a degradação da matriz e a inflamação vai gerar um feedback de loop infinito, né? Onde, né, uma má funcionalidade, esses fragmentos, né, de colágeno, né, são consideradas, tá, né, como alarminas. Esses fragmentos, né, de degradação da matriz extracelular são considerados como DUMPs, como padrões moleculares associados a dano, né, perdão, não, DUMPs, desculpe, padrões moleculares associados a danos, né, que são cruciais para a ativação do processo inflamatório. Então, fragmentos de colágeno, de elastina, né, tudo isso aqui vai gerar uma infinidade de DUMPs, né, que vai ativar, consequentemente, esse sistema imunológico. Então, como eu falei anteriormente, né, a matriz celular ela não vai ter apenas um papel de suporte físico para a integridade tecidual, né? Ela vai regular a dinâmica de vários processos celulares, né? Vai estar envolvido na homeostase, vai estar envolvido, né, no desenvolvimento do tecido, né? E toda vez que você tem, né, uma alteração dessa matriz, isso vai gerar uma produção excessiva, né, de produtos de degradação dessa matriz, diferentes fragmentos de constituintes estruturais dessa matriz, né, que vai perturbar esse microambiente, gerando aí alarmina, gerando DUMPs, né, que consequentemente vai ativar vias inflamatórias, tá? E cascatas pró-inflamatórias, beleza? E a proposta, né, dessa imagem é justamente mostrar que essa disfunção vai gerar uma série de compostos, né, e que isso vai fazer um feedback para o sistema inflamatório e um loop, né? Esse loop ele vai se perpetuar ali, porque o paciente, né, com SED, ele sempre vai ter ali uma matriz, né, sendo, né, degradada, uma matriz alterada, tá? Metaloproteinases aqui, né, muitas, né, para tentar remover esse colágeno degradado, né, esse colágeno alterado. Beleza? Bem, o que é que a gente pensa assim de perspectivas futuras? O que é que a gente pode imaginar, né? Primeiro, rastrear quais marcadores inflamatórios estão realmente, efetivamente alterados. Verificar quais vias, né, inflamatórias estão ativadas na síndrome na SED, tá? Que acredito não serem poucas vias, tá? Identificar a população de células imunes, isso é importantíssimo, porque o que a gente tem até agora é só de análise genética. Ninguém pegou ainda uma amostra de tecido para fazer ali, efetivamente, né, um rastreio de quais populações imunológicas estão alteradas ali, estão ativas, quais são os tipos de células que migram, né? E, claro, não só avaliar a população predominante, mas também o seu perfil de ativação desse microambiente, né? Buscar dentro desse contexto inflamatório algum marcador laboratorial que possa ser útil para o diagnóstico da SED. Então, a gente tem um bocado de fragmento, né, de matriz celular, tá? Será que algum desses não pode ser útil? A gente tem ali, né, um monte de marcador inflamatório sendo liberado, né? Será que algum desses não pode ser útil como marcador laboratorial da SED, né, que não tem, tá? E ampliar os estudos nos mastócitos, né? Muito se fala sobre mastócito, mas a gente não vê tanta coisa assim, né? Se tem muito causa e efeito, se tem muito correlação, né? Mas a gente vê pouco. Como é que de fato ocorre essa ativação, né, dessa célula? Uma ativação direta ali
né, do próprio contato do mastócito com a matriz? Será que é só isso, né? Será que não tem outros receptores específicos? Será que o próprio TLR que o mastócito expressa não está contribuindo também para a sua degranulação, né? Aquele HLA que o mastócito expressou, né? Será que ele não vai se relacionar ali com a ativação dessa célula? Enfim, né? Então, tem muito caminho aí a ser andado, né? E muita linha de pesquisa, né, que pode derivar aí essa perspectiva inflamatória. Aqui foram as referências que eu utilizei para a construção desse estudo e gostaria de agradecer mais uma vez o convite, tá? E também, é claro, gostaria de agradecer a atenção de todos e de todas. Parabéns, professor. Que excelente aula nós tivemos agora, né? Bem explicativa, assim, falando do começo, né? Então, aquela coisa assim que a gente precisa conectar tudo bem, né? Para entender bem a patologia, né? E nós agradecemos e vamos dar, então, por concluída a palestra por esse momento.